Eu sou a professora Jaqueline, sou assessora pedagógica no Colégio Logosófico de Chapecó e o tema que eu escolhi para estudar e apresentar experiências nesse workshop é sobre as leis da analogia e de repetição inteligente. Essas duas leis, como que elas são um recurso natural para a correção consciente dos erros. E é um momento também que eu sinto muita gratidão por compartilhar essas experiências, porque ao longo de anos eu fui modificando a minha conduta, a minha atuação com as crianças, com os adolescentes, com os alunos em geral, e fui amadurecendo uma nova forma de atuar com eles. A pedagogia logosófica conta com 4 grandes pilares, ou 4 grandes concepções. E durante esse congresso nós vamos estudar, vamos intercambiar sobre esses temas. E essas concepções são sobre Deus, o ser humano, o universo e as leis universais. Para esse workshop eu selecionei 2 experiências que eu vivi inspirada nessas 2 leis universais, a lei de repetição inteligente e a lei de analogias. Mas ressalto que na atuação com as crianças e com os alunos em geral, temos que repetir muitas vezes, temos que ser criativos, trabalhar em equipe, atuar com a doce energia ou enérgica doçura, a firmeza e o afeto, a mente e a sensibilidade, para que se fixe na vida esses valores no interno da criança e que ela sinta vontade de ser melhor, de superar as condições ali do que ocorreu que não está bem. Através do método logosófico, consigo levar com mais clareza os conceitos para que se fixe na vida dos alunos. E isso é muito estimulante ver como que o aluno vai sendo receptivo a uma nova forma de atuar, que começa no interno do docente. Vejamos esse ensinamento sobre a lei de analogia que González Pecotti traz. A logosofia utiliza com frequência, como um de seus mais eficazes meios pedagógicos, a apresentação de imagens mentais, claras, penetrantes, de um grande valor didático. Essas imagens facilitam em sumo grau a compreensão de temas de observação e estudo, permitindo uma rápida absorção do conhecimento. Olha só, permite uma rápida absorção do conhecimento. Em um outro ensinamento, o autor da logosofia ensina o seguinte: não há problema que não tenha solução. O essencial para encontrá-la é buscar nas leis a analogia direta que possa estabelecer-se o ponto de partida para realizar uma equação perfeita. Então, não há problema sem solução. Vamos ver. Para conseguir resolver um problema, o aluno pode buscar uma situação análoga àquilo que ele está vivendo para resolver da melhor forma possível a situação que ele está experimentando. Então, como que essa analogia e buscar esses recursos naturais vão favorecendo essa busca por melhores soluções? Por exemplo, se em uma situação internamente ele está quase como um vulcão, vem aquela fúria que vai destruir o que está ao redor, e ele experimenta a raiva, o nervosismo, a agitação interna. Como que ele pode aprender a ter pensamentos mais tranquilos nessa hora, aprender a trocar pensamentos e ter essa serenidade interna, para que não se destruam, às vezes, vínculos, enfim. Ou também a imagem que eu faço é quando, sabe quando está armando uma tempestade, vem aquela chuva forte, trovões, raios, e isso pode comprometer muito a nossa convivência diária. Eu posso aprender a trocar os pensamentos negativos que estão ocorrendo no meu interno pela serenidade, pela paciência. Então, aprender isso desde criança é muito importante para a vida, porque esses momentos vão acontecer inúmeras vezes ao longo da nossa jornada. Então, é isso que as crianças vão aprendendo, a perceber no seu interno, olhar, conhecer esses recursos que tem a sua inteligência para poder escolher os melhores pensamentos. No esforço de superar as nossas condições como docentes, também eu vou contribuindo muito para que ocorra a serenidade na troca desses pensamentos que não são bons no dia a dia. E nisso não há pressão moral, que eu tenho que exigir que o aluno troque os pensamentos na hora, porque já tem que voltar para a sala, porque já tem coisas para fazer.
e acaba pressionando e não desperta essa vontade de ser melhor. Não consegue utilizar suas faculdades da inteligência, ali, a sensibilidade, para poder movimentar seu sentir e ver assim, eu não gostaria de ser assim, eu gostaria de superar isso. Então, não ocorrendo essa pressão, é muito melhor para o aluno porque ele consegue ir adiante. E a repetição como lei na aprendizagem. Todos os dias, nós, docentes, temos que repetir inúmeras coisas, todos os dias. Por exemplo, lá tem que recordar das normas, dos combinados, de pedir a vez para falar, de ser gentil com o colega, de atuar com respeito, ser mais tranquilo quando quer resolver alguma coisa. Então, são inúmeras vezes que nós temos que repetir. Olha só o ensinamento de González Pecotti sobre a lei de repetição inteligente. Para comprovar se a repetição é inteligente, bastará ter em conta que a reprodução ou repetição deve marcar sempre uma vantagem, um adiantamento em relação ao anterior. Essa lei, ela nos diz que cada vez que eu vou repetir algo, eu tenho que introduzir uma variação, algo diferente da vez anterior. Isso é muito importante na docência, porque me leva a ser mais criativo, a pensar melhor e a ser mais assertivo. Isso eu penso que é algo que gera estímulo, dá um trabalho no início, poxa, como que eu vou fazer isso, como que eu vou falar isso? Que eu sei o que é para falar, mas como que eu vou fazer isso? Introduzir uma variação. E isso é muito bacana de ver como que a mente ela vai se movimentando para buscar recursos. E essa lei universal, ela também traz um aspecto que, estudando, eu julguei da maior importância. Eu tenho que repetir os atos de bem. Para quê? Para que se fixe na minha vontade o bem. Quando a criança ali, os alunos fazem algo bom, os pais ficam felizes, os professores, a criança sente que ela está feliz, que ela está bem. E nisso vai se reforçando, se fortalecendo dentro dela, dentro da vontade dela, o bem. Então, olha só aí a repetição como é algo muito importante para favorecer o bem na sociedade. Vamos às experiências. 2 meninos, eles constantemente estavam se cutucando, uma briguinha aqui, outra ali, e num recreio eles brigaram mesmo. E bateram lá e vieram para conversar. Nessa conversa, eles chegaram assim com o rosto, né, com a fisionomia fechada, vermelha, de raiva, e tudo é muito intenso na adolescência. E aí, cada um queria contar a sua versão, que o outro fez isso, outro fez aquilo, aí acalmo os dois e falei que cada um teria o seu momento para falar da sua versão, como viu aquela situação, o que fez e o que o outro tinha feito para ele. Mas na hora do relato, nem sempre é assim, porque daí um contando lá como foi, o outro já se intrometia e tentava fazer com que fervesse o assunto de novo. Aí foi acalmado, enfim, e só esse fato de saber que cada um vai ter o seu tempo para relatar, parece que vai dando uma serenidade. E aí cada um foi trazendo e eu vi que cada um teria o seu ponto de razão ali. E as coisas nunca acontecem só naquele dia. Geralmente tem os dias anteriores que as coisas vão acontecendo e que estoura em certo dia. E pedi para eles se teria como eles visualizarem uma nova versão daqueles fatos, ter uma nova compreensão do ocorrido. E levei essa imagem que eu aprendi num texto que eu estudei de González Pecotti, A Linguagem das Cores. Coloquei dessa forma. Por exemplo, você está falando em amarelo e você está falando em azul. Tem como conciliar aquilo que foi vivido, tendo uma nova interpretação, uma nova compreensão dessa experiência para seguir adiante? Tem ou não tem? Aí os dois pensaram um pouquinho. Ah, claro que tem. Se eu misturar essas duas cores, que cor que dá? Ah, verde, porque já eram adolescentes. O verde, prof. E aí eu fiz essa experiência, eu dei o papel, e aí cada um, então, podem fazer a experiência, ver se dá certo mesmo. Aí cada um pintou lá a sua corzinha, o amarelo, o azul. E aí nós vamos vendo que chega na cor verde, que é essa conciliação. Aí, nisso, em fazer essa experiência, que é pintar ali, já toca nessa parte lúdica, volta aquela criança, ah, que legal e tal. E eu pedi para eles, vocês podem conciliar essa situação e serem amigos e evitar que isso ocorra no futuro? Porque na adolescência, às vezes, o instinto está muito presente e vocês vão querer
brigar outras vezes. Vocês podem conciliar as outras vezes, recordar dessa experiência que vocês viveram e que não foi boa, e que vocês agora estão aprendendo que podem seguir adiante. E ensinar para os colegas também isso. Os dois acharam que sim, se deram a mão, enfim, e saíram. E na observação dos dias seguintes, foi que os alunos conseguiram se conter, estavam bem como colegas. E esse ensinamento que o autor da logosofia traz, que eu apoiei essa experiência, desse texto, A Linguagem das Cores, trata assim. O autor traz que na convivência ocorrem diariamente inúmeros fatores. O comum é que duas cores se encontrem, de onde haverá de surgir, caso se chegue a um acordo, a cor que os concilie. Isso quer dizer que, se a primeira é o amarelo e a segunda o azul, das duas haverá de surgir o verde. Os adolescentes ali, eles viram muita lógica nisso. Quando eles foram pintar ali no papel, logo aquilo foi acolhido no interno deles e viram que era possível. Então, recorda lá de uma equação perfeita e de rápida absorção, ali eles absorveram facilmente esse conhecimento. A segunda experiência foi com dois colegas, um menino e uma menina. Os dois eram muito amigos e muito amigos mesmo, já de vários anos, onde eles tiveram uma discussão mais acalorada e ficaram muito tristes um com o outro, com o ocorrido. E eu pensei até, pode ser que estejam apaixonados, enfim, mas não era o caso, eles eram amigos mesmo. E nesse momento eu consegui falar com um e com o outro e eles estavam muito abalados com isso tudo, porque também na adolescência é aquilo, muito intenso tudo que eles vivem. E choravam muito, não conseguiam ficar em sala de aula porque choravam, aquilo saía que nem um chafariz assim. Vieram conversar várias vezes. E o menino, em certo momento, trouxe assim, prof, sempre sou eu que apronto, falo algumas coisas que não são boas. E dessa vez não foi assim. E eu pedi, por que tu tá chorando tanto? E ele, prof, é porque eu não posso ver ninguém sofrer. E ela é minha amiga e eu estou sofrendo demais porque ela está sofrendo. Aí, aquela situação terna da adolescência ali, aí foram levados vários elementos para que eles pudessem ser valentes, encararem essa situação, tentar ver a parte de um e do outro e que eles poderiam assim ver toda a trajetória da amizade, que uma situação ia terminar com a amizade. Será que eles poderiam cultivar a gratidão, a bondade, ali um com o outro, e essa recordação de todo o vivido, para que isso não terminasse com a amizade deles. E aí, passou a tarde, enfim, voltou. E no outro dia, então, estavam mais serenos, trouxe os dois na minha sala. Ao conversar com os dois, eu pedi se eles gostariam de um momento a sós, para que pudessem ali conversar, e que eu ficaria do lado de fora da sala. Dei esse tempo para eles, eles concordaram, e quando eu retornei, dei esses minutinhos, quando eu retornei para a sala, eles estavam abraçados e emocionados. Aí fiquei observando de novo como é bom ter um ambiente onde você consiga expressar o teu melhor, porque vai surgindo do interno dos alunos, eles querem ser bons, eles querem demonstrar o melhor. E quando também isso é possibilitado, ocorre essa reação boa do temperamento. E aí os dois sentaram, enfim, estava tudo resolvido, estavam com a fisionomia boa. Eu tinha essas moedinhas de chocolate de R$1, sabe, essas de chocolatinho? Aí eu dei essas 2 moedinhas para eles e falei que eles estavam tendo uma experiência muito bonita, eles estavam exercitando um valor muito grande para a vida deles e que de um lado está ele como menino, de um lado está ela como menina. Os dois tiveram muito valor para enfrentar a experiência deles. Eles tiveram humildade, né, de reconhecer e de poder conciliar isso tudo para seguir essa amizade. E González Pecote traz esse ensinamento da moeda e foi numa conferência em 1947. Eu vou ler aqui para vocês. O homem é como uma moeda. De um lado é ele, do outro lado a mulher. Essa moeda vale muito quando se a sabe usar. Quando o ser humano sabe usar de sua vida. Essa moeda tem muito valor. E quando não se sabe fazer bom uso de sua vida, pois essa moeda carece de valor. O que tenho aprendido é que temos que prolongar o esforço para que repitam inteligentemente os pensamentos de bem.
Isso é muito saudável, muito bom para a vida e que aprendam a trocar pensamentos que não são úteis para a sua vida e a vida de relação desde cedo. Porque isso torna o ser assim, muito capaz para enfrentar as várias situações ao longo das várias etapas que eles têm pela frente. Experimentar a felicidade da boa atuação, da boa convivência, ser um elemento agregador na sociedade. Então é nesse esforço que nós estamos e eu penso que nós estamos construindo desde a infância elementos baseados em conceitos reais e verdadeiros que vão perdurar, que vão para essa vida que permanece no interno de cada um.